Quem já leu Cormac McCarthy sabe bem do que eu estou falando. É uma sensação diferente, um texto denso, poderoso e, vamos combinar, às vezes intimida um pouco. As palavras dele têm um peso, sabe? Elas ficam com a gente muito tempo depois que o livro é fechado. Então, a grande questão é, como ele faz isso? O que torna a escrita dele tão única, tão marcante? Bom, é isso que a gente vai tentar entender agora, vamos mergulhar fundo e tentar dissecar o DNA literário de um dos maiores escritores americanos. Ok, vamos começar pelo mais básico, a linguagem. A prosa do McCarthy não é comum. Ela tem um som quase antigo, um ritmo e uma gravidade que muita gente compara com textos bíblicos. E olha, isso não é por acaso não. Olha só a diferença. De um lado, uma frase normal, com a pontuação que a gente usa todo dia. Do outro, o estilo McCarthy. A falta de vírgulas, de aspas, muda completamente a sensação. A leitura fica mais direta, mais contínua, quase como se fosse uma proclamação, e não só uma conversa. E essa sensação de peso bíblico é toda construída pensada. McCarthy tira as aspas, usa o mínimo de pontuação possível e mantém um tom super solene. Aí ele também adora usar uma figura de linguagem chamada polissíndeto, que é basicamente repetir a conjunção e várias e várias vezes. Isso cria um ritmo quase hipnótico, que lembra um sermão. Tá vendo? O diálogo não fica separado do texto com aspas. Ele flui direto da narração. E qual o resultado disso? As falas dos personagens ganham o mesmo peso monumental do resto do universo que ele está descrevendo. É como se tudo fizesse parte de uma única e gigante voz narrativa. Mas o estilo dele vai muito além da forma, né? O conteúdo é igualmente impactante. E isso nos leva a um dos pontos mais marcantes e, claro, controversos da obra dele, o papel central da violência. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante. Em McCarthy, a violência raramente é gratuita. Ela funciona como uma espécie de violência filosófica. Não está ali só para chocar. Ela é um catalisador, uma ferramenta para revelar a verdadeira natureza dos personagens quando eles são levados ao extremo. E essa violência geralmente segue um padrão. Ela explode do nada e é sempre definitiva. Ela testa os limites da moralidade, da resistência humana e, o mais importante, ela sempre deixa marcas. Cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, que os personagens carregam para sempre. Para eles, não tem volta. E onde é que tudo isso acontece? No cenário. McCarthy pega o clássico faroeste americano, aquele que a gente conhece, e vira ele de cabeça para baixo. Ele o transforma em algo muito mais sombrio, muito mais desolador. É só pensar no contraste. O faroeste clássico de Hollywood fala de heróis, de otimismo, da promessa da civilização. O de McCarthy fala de sobreviventes, de pessimismo e do caos de uma natureza absolutamente brutal. Ele basicamente destrói o mito para mostrar a realidade crua que existe por trás. E essa é a chave de tudo. Para o McCarthy, a paisagem não é só um pano de fundo. O deserto é um personagem, uma força da natureza, antiga, imensa e totalmente indiferente ao sofrimento humano. Ela não serve de cenário, ela molda e quebra quem ousa atravessá-la. Então, a gente já tem as peças do quebra-cabeça. O estilo bíblico, a violência brutal e esse cenário desolador. Mas, como é que esses três elementos se juntam para criar o efeito McCarthy? É o que a gente podia chamar de a trindade de McCarthy. É a fusão perfeita entre o estilo bíblico, a violência filosófica e o faroeste sombrio. Nenhum desses pilares funciona sozinho. É a combinação dos três que cria aquela experiência de leitura que simplesmente não dá para confundir. E o resultado final de tudo isso? É um estilo que só antigo, que é brutal, mas que, no fundo, no meio de toda essa escuridão, está sempre buscando algo profundamente humano. E isso nos deixa com uma última pergunta. Cormac McCarthy é só um cronista da escuridão humana? Ou, ao mostrar personagens que, apesar de tudo, insistem em seguir em frente, ele na verdade está buscando um vislumbre de graça no meio do caos? A resposta talvez esteja na próxima vez que alguém abrir um dos livros dele.